Vamos falar hoje sobre Teleton 2025. O programa foi exibido no SBT, voltou até as maratonas, bateu a meta, superou até a meta. Mas além da gente comentar também sobre o programa no todo, a gente também vai trazer hoje um momento bem complicado aí que o programa enfrentou durante a sua exibição, aonde durante os seus períodos aí de sexta-feira até praticamente a parte de sábado ali inteira, o programa zerou no Ibope. E muitas pessoas começaram a questionar se era algum problema na medição, se o público não estava interessado. Então a gente hoje vai comentar sobre isso. Mas antes, é importante deixar frisado que o Teleton voltou a ter a maratona, porque no ano passado, 2024, que foi o primeiro Teleton sem Silvio Santos, ele estava ainda desde 2020 sendo exibido. Começava na sexta-feira, terminava na madrugada e voltava na manhã de sábado. Então ele não continuava 24 horas por dia como sempre foi desde quando o programa começou lá nos anos 90. Então o programa voltou a ter esse formato de 24 horas, aonde o Silvio Santos sempre cedeu espaço da sua emissora para esse grande evento solidário, e ele voltou a ter a maratona. E nas madrugadas, diferentemente de outros anos em que ficava ali artistas, né, e eles continuavam recebendo artistas com plateia ali e tal, o programa dessa vez, dessa edição, voltando até a maratona, exibiu os melhores momentos do Teleton ao longo aí de todos esses anos. Então relembrou momentos com a Hebe, momentos com o próprio Silvio, momentos muito engraçados, icônicos. Então achei que foi um ponto muito positivo. No estúdio ali, a Lívia Zanolini, os jornalistas, a Lívia Zanolini e o Marcelo Casagrande, que apresentam ali os jornais na madrugada e manhã, ficaram no estúdio, mas sem plateia, só ali comentando algumas coisas e pedindo também doações para quem estivesse ali sem sono, com insônia e querendo ver alguma coisa. Então foi muito bacana, foi um ponto muito positivo do SBT de reprisar esses momentos, porque tem muitas pessoas que não viveram esse período do Teleton, que conheceram o programa de 2010 para frente, que não tiveram a oportunidade de assistir o programa, de acompanhar o programa no seu auge. Então foi muito bacana eles terem aí reprisado grandes momentos do Teleton. Como eu disse, em 2024, ano passado, foi o primeiro Teleton sem Silvio Santos. O sino, inclusive, foi tocado no palco para poder comemorar a liderança de audiência. Mas o foco principal, como a gente sabe, sempre foi a arrecadação. Então a estratégia do placar durante o programa é, claro, como muitas pessoas talvez não sabem, é segurar os valores já doados e liberá-los aos poucos. Porque tem muitas pessoas que acham que o placar, as pessoas, aquele placar que vai ali subindo, as pessoas estão doando ali em tempo real. Claro que isso está acontecendo. Só que esse placar aqui, às vezes até já bateu a meta, ou às vezes até já chegou num valor específico, sei lá, 16 milhões, 20 milhões, 15 milhões, mas às vezes eles optam por segurar, dependendo do momento, dependendo do horário, dependendo às vezes ali que não tem muitas pessoas vendo. Então por isso que às vezes tem aquela festa, chegou a 16 milhões, chegou a 20 milhões, mas às vezes já chegou a 20 milhões antes, mas eles seguram para, às vezes, dependendo de um artista, de assim, tipo, de grandes pessoas que estão aí no palco, né? Grandes apresentadores, então eles optam por segurar uma estratégia de marketing, de própria televisão mesmo, que sempre faz isso, e opta por segurar, dependendo ali da audiência e também, claro, da receptividade, porque é uma dinâmica ao vivo, é um programa ao vivo, então isso é comum em qualquer tipo de programa, assim, de qualquer televisão também, de segurar os números para poder esperar ter muita audiência. Mas o foco do vídeo não é esse, o foco é sobre a audiência. De sexta para sábado surgiu muita discussão sobre o Ibope, tá? Porque o Teleton, novamente aqui dizendo, o foco não é audiência, o foco nunca foi esse, é arrecadação. Mas sem audiência não tem doação. Então,
O programa, nos seus tempos áureos, sempre teve uma média ali consistente. Então variava entre 5, 10 pontos, 12 pontos, 15 pontos durante ali o dia inteiro. Claro que ele nunca marcou e jamais vai marcar durante as 24 horas uma audiência consistente. Vai ter mudança de público, que as pessoas não vão ficar o dia inteiro no SBT. Né? Eu também, por exemplo, às vezes colocava no SBT só no finalzinho. Colocava quando começava na sexta-feira e no finalzinho quando chegava o Silvio. Aí a audiência subiu um pouco, mas durante o dia inteiro você não vai ficar vendo o SBT só se você for muito fã então e quiser assistir, mas ninguém fica o dia inteiro ali no SBT vendo o Teleton. Então é óbvio que a audiência durante o dia ali em tempos áureos normalmente ficava ali entre 4, 5, 6, 7 pontos, 8 pontos e tal. Só que esse ano a audiência aí, apesar que, beleza, quando começou o programa ali, ele marcou, segundo dados prévios, na noite de sexta-feira, 4.1, tá? Dados divulgados por Rick Souza lá no X. Durante a madrugada também, o programa manteve o segundo lugar em relação à Record, porque a Record estava exibindo ali o Fala Que Eu Te Escuto, que é o programa da Universal, então ninguém vai ficar vendo o programa da Universal, então é óbvio que quem vai ficar vendo ali opta por ver o Teleton, só que, mesmo na vice-liderança, o programa marcou 0.6, uma audiência extremamente assim pífia para um canal como o SBT e para um programa do porte do Teleton. Em alguns determinados momentos, o Teleton chegou a ficar em quarto ou até quinto lugar de audiência. E aí levantou muitos questionamentos sobre, até algumas pessoas dizendo, o engajamento do programa que caiu, o formato do programa também, que estaria sendo responsável pela baixa audiência, porque o público não estava mais interessado em ficar vendo o Teleton sem o Silvio Santos, sem a presença do Silvio, ou até de grandes apresentadores. E sobre esse negócio de audiência, muitas pessoas começaram a questionar. Será que era um problema na medição do Ibope? Será que um boicote, uma sabotagem? Mas, segundo as informações do próprio Rick Souza no site TV Pop, no próprio Twitter, o SBT em um determinado momento saltou de 2 para 4 pontos de audiência em um minuto específico exato em que a Rede Mais Família, que é o canal do Rinaldi Faria, que é o chefão do SBT, interrompeu a transmissão simultânea e voltou à sua programação normal, porque o canal do Faria estava exibindo o Teleton junto até com os mesmos comerciais. Então, como o Ibope ele faz a medição em áudio, muitas pessoas não sabem disso, mas o Ibope ele não mede a audiência, o real time ali em vídeo, ele mede por áudio, por faixa de áudio. Então, quando você tem dois canais com o mesmo áudio, o Ibope, a medição fica bugada. Então, como a Rede Mais Família do Rinaldi, eles pagam o Ibope, o Rinaldi tem acesso ao Ibope, apesar que eu nunca vi a Rede Mais Família ser medida, nunca vi ela aparecer. Deve ficar bem lá embaixo, na sombra do fundo do poço, porque eu nunca vi ela aparecer em nenhum real time. Mas o Rinaldi paga o Ibope. Então, como eles estavam transmitindo o SBT, eu nem sabia que estava transmitindo, você saber, eu nem sabia, mas eles estavam retransmitindo o Teleton e como pagam o Ibope, na medição começou a ter falhas. Então, essas falhas técnicas ao longo do dia aconteceram com certeza aí de maneira muito assertiva, por conta do Rinaldi, do canal do Rinaldi, a Rede Mais Família, né, a TV Mais Família, que estava retransmitindo o Teleton. Esse mesmo bug aconteceu também quando teve aquela transmissão simultânea do SBT com a Globo no ano passado, quando a Patrícia foi lá no palco do Domingão com o Hulk receber aquele troféu do Melhores do Ano, em homenagem ao Silvio, e aí o SBT entrou em simultâneo no domingo, dentro do programa Silvio Santos, para poder transmitir esse momento. E aí as duas emissoras, tanto o Globo quanto o SBT, transmitiram esse momento. E no real time ali, a gente percebeu na hora que a audiência do SBT e da Globo começou a oscilar, começou a cair. Só que, segundo informações, para a emissora de televisão, é até importante deixar frisado, porque tem muita gente aí doida que acha que o que importa é dado prévio. Para a emissora, o que vale são os dados consolidados. O que são isso? São os dados que saem nos dias úteis, que são aquela tabelinha com os programas do começo do dia até o fim do dia, com os números ali, que aí são os números corrigidos, são os números fechados. Então é o número definitivo que um programa marcou. Então o Teleton, eu estou gravando esse vídeo antes,
antes, mas o consolidado já saiu. Então, o Teleton teve uma média X. Então, essa média que saiu é a média definitiva. Quando a emissora assina um contrato, quando as emissoras assinam um contrato com a Cantar Ibope, elas estão sujeitas, e no contrato está escrito isso, está sujeita a ter erros na medição, porque nós temos, por enquanto, aqui no Brasil, só a Cantar. Nós temos só o Ibope que mede. Teve aí um tempo aí que o GFK tentou medir, acho que foi em 2017, 2018, eles tentaram entrar para poder aí medir a audiência. Parece que algumas emissoras chegaram até a assinar, mas ele tinha muitas falhas na medição e acabou não dando certo. Então, a única que perdura até hoje, com uma medição até um pouco arcaica, que é com o sistema Pliometer, e é uma medição muito analógica até, muitas pessoas já várias e várias vezes demonstraram, até as próprias emissoras também, já demonstraram uma certa raiva, um certo desconforto com certos números, porque há muitas falhas, muitos erros, muitas coisas assim inacreditáveis, mas quando você assina um contrato, lá está sujeito a erros na medição. Mas o que vale para a emissora é o consolidado. Então, o consolidado não sai de final de semana. Ele só sai dia útil. No caso, a partir de segunda. Então, mesmo que o Teleton tenha tido esses erros, novamente aqui eu reforço. Eu coloquei até isso lá no X, e o X é uma rede social meio complicada, né? Tem muitas pessoas lá que não... É meio complicada de ter opinião, né? Acha que tem que te atacar. Claro que tem muita gente que entende, mas tem outras lá que são meio complicadas. Mas o Twitter é uma rede social, sempre foi assim, uma rede social tóxica. Mas eu coloquei lá falando sobre isso, que a situação do SBT, da audiência do SBT com o Teleton estava preocupante. Mesmo que o foco não fosse a audiência. O próprio Silvio Santos, mesmo já várias e várias vezes, enquanto estava vivo, nunca se preocupou com isso. Mas, quando você tem uma audiência baixa, consequentemente, as doações não vão ser feitas. Ah, mas não interessa. Sem audiência não tem doação. Mas, graças a Deus, foi um problema mesmo, foi um erro na medição, por conta que a Rede Mais Família do Rinaldi estava transmitindo em simultâneo. E aí, como a medição é feita por faixa de áudio, houve aí esse problema. Então, por isso que o Teleton estava com 0, 0.7, 0.5 e quinto, quarto lugar durante a noite de sexta-feira até a madrugada e até o dia seguinte aí de sábado. Tanto que na parte ali da faixa da tarde de sábado, a audiência subiu. Aí voltou até 4 pontos, 5 pontos, ficou até na vice-liderança, porque a TV Mais Família deixou de transmitir, e aí a audiência voltou ao seu lugar. Então, assim, se realmente não fosse um problema técnico, se realmente a audiência do Teleton fosse aquela mesmo 0, aí seria o motivo deles, para o próximo ano, mexerem. O Teleton recebeu grandes artistas, tá? Incluindo a própria Eliana, que participou novamente como madrinha. Inclusive, ela entrou com o microfone dela branco, né, tradicional, porque no ano passado, já como contratada da Globo, ela apareceu com o microfone comum, que não é o tradicional, aquele branco que ela sempre usou. E muitas pessoas, né, na época disseram que o SBT estava magoado com ela e tal, mas parece que esse ano eles perdoaram e ela entrou, tanto que eu até coloquei isso e o pessoal até percebeu que ela apareceu com o microfone branco. Deixaram ela entrar com o microfone branco. Tanto que esse microfone, inclusive, ficou no SBT. Na Globo, ela usa um outro microfone, só que é diferente. É um microfone diferente. Então, no SBT, aquele tradicional ficou lá. E manteve sempre essa relação, e eu acho que vai manter sempre essa relação amigável com o canal, mesmo hoje na Globo. A meta de arrecadação foi batida, mostrou que o foco do Teleton permanece no objetivo principal, independentemente, como eu falei, de audiência. Teve também um momentozinho bem polêmico no início do Teleton, que foi o uso de inteligência artificial, que foi um dos destaques. Eles recriaram artistas do SBT, recriaram o Silvio Santos, recriaram a Hebe, Ratinho, Portiolli, pessoas falecidas principalmente. Isso dividiu muitas opiniões nas redes sociais, porque teve muitas pessoas que criticaram esse uso de inteligência artificial, porque a inteligência artificial, no que se refere à criação de vídeos, ela não está muito perfeita ainda. Então você percebe que ocorrem alguns erros ali, a imagem, o rosto da pessoa fica deformado, fica um pouco diferente. Então algumas pessoas demonstraram um certo receio, um certo desconforto
desconforto de verem ali a imagem do Silvio, a imagem da Hebe, e sendo recriada, não só a imagem, como também a voz, que foi recriada também através da inteligência artificial. Mas parece que as filhas não tiveram nenhum tipo assim não colocaram nada contra, tanto que elas até gostaram, se emocionaram com essa homenagem, porque foi uma homenagem, mas teve muita gente aí que criticou, que não gostou muito, mas a gente tem que dar todas as opiniões aqui. O Teleton, ele manteve o seu propósito central, que é ajudar crianças e pessoas com deficiência. Então demonstrou que a audiência, mesmo importante, nunca foi o foco principal do programa. O final foi marcado por muita emoção, com o SBT e a ACD alcançando a meta e ultrapassando o objetivo, que era 35, que chegou a 37 milhões de reais que foram arrecadados. Esse ano foi considerado um dos mais difíceis para a campanha, porque muitos grandes bancos, muitas empresas, até as próprias herdeiras disseram isso no palco, elas não tinham expectativa de bater a meta. Parece que na tarde de sábado não tinha chegado na meta, porque muitas empresas disseram que não iriam conseguir doar, não iam conseguir participar ali do Teleton. Tanto que até os bancos, os grandes bancos aí, Banco do Brasil, Bradesco, fizeram doações bem menores em comparação com outras doações fartas que eram feitas aí em anos anteriores. Então teve uma média ali de 1 e 2 milhões. Isso foi visto como valores baixos em comparação aos anos anteriores. Algumas empresas se destacaram por doações mais expressivas, como a Riachuelo, que contribuiu com um valor significativo, e a RD Saúde, que foi a que doou cerca aí de 3 milhões e 600 mil reais, que foi aí a doação determinante para que o Teleton conseguisse aí ultrapassar a meta estabelecida, chegando aí ao resultado final de 37 milhões de reais. Sobre a questão da baixa audiência, foi confirmado, como eu disse posteriormente, que houve um erro de medição nos dados prévios divulgados, o que acabou explicando esses índices anormais apresentados após o ajuste na tarde de sábado. E aí depois os números voltaram ao normal, girando em torno ali de 4 e 5 pontos, colocando o SBT novamente aí na vice-liderança, com um encerramento muito grandioso, que foi marcado por presença de grandes personalidades. Galvão Bueno apareceu no SBT, inclusive aproveitou o evento para poder confirmar a sua chegada no SBT em janeiro. Ele vai narrar os jogos da Copa do Mundo, então ele aproveitou e oficializou. Eu acho que ele tá doido para sair da Band, porque eu nunca vi o Galvão tão contente, tão feliz como eu vi, e parece que ele se enturmou, porque o SBT é um caos. O SBT, o próprio Teleton, é um programa que não consegue ser roteirizado, é o caos. Então o Galvão, ele já se encaixou. No primeiro dia dele no canal ali, já pôde perceber que ele vai se encaixar aí bem com essa bagunça. Espero que ele participe de outros programas até lá, a partir de janeiro, né? Porque ele tem contrato com a Band ainda, então não pode. Ele vai fazer o Galvão em Amigos, né? Que é a versão do Bem Amigos que ele fazia no Sport TV na Band até dia 22 de dezembro. E aí, após isso, em janeiro, ele já está livre para poder aparecer no SBT. Então eu não sei se ele vai poder fazer alguma coisa lá. Espero que ele apareça em alguns programas, possa participar do Passa Repassa, possa participar de algumas atrações no canal. A Thalia também participou em vídeo do programa. A Gisele Bündchen também tinha expectativa de que ela fosse aparecer presencialmente lá, mas as duas apareceram em vídeo. Teve um momento muito engraçado também, que foi do Ronaldo Fenômeno, né, que também marcou presença lá no palco, presencialmente. Ele fez uma brincadeira, porque teve um momento lá final em que todo mundo começou a doar. E aí o Pato, o jogador Pato, o ex-jogador Pato e marido da Rebeca, doou 1 milhão. Juntou lá com o pessoal lá e doou 1 milhão. E aí o Ronaldo, no momento lá específico, de brincadeira, falou que, porque pelo Pato ter doado 1 milhão, que queria ser contratado pelo SBT para ser comentarista. As filhas dele, as filhas do Silvio, começaram a botar pilha. Aí a Daniela lá no meio tá contratado! E aí todo mundo começou a botar pilha, e agora ele vai ter que ser comentarista aí da Copa do Mundo. Mas assim, claro que ele falou brincando.
mas seria muito legal ter ali o Ronaldo comentando a Copa do Mundo, mesmo que ele fale devagar e que dê sono até às vezes os comentários dele. Seria muito bacana a gente ter Galvão e o Ronaldo narrando a 14ª Copa do Mundo. Outros nomes de peso também marcaram presença, como eu falei, a Gisele Bündchen, Thalia e diversos outros artistas de outros canais que contribuíram para dar brilho ao encerramento aí da campanha. Mas a confirmação de que o problema de audiência foi recorrente de um erro na medição tranquilizou o público, mostrando que o programa manteve aí os seus índices habituais, segundo aí algumas informações. Então, assim, não é um número muito alto em comparação com o auge do programa, mas manteve ali uma média ok. Mas, de certa forma, pode-se abrir o leque aí para que em breve eles possam fazer aí, da próxima edição do ano que vem, eles possam fazer modificações, porque a situação está bem complicada. Eu não sei qual o motivo que fez as empresas, né, muitas empresas e até marcas, não entrarem no final ali na tropa do cheque para poder doar. Não sei se é por conta que a situação do país não está muito boa, ou eles não estão mais confiantes no SBT, porque desde a morte do Silvio, como eu disse, o mercado publicitário ficou muito receoso em relação ao SBT. Como eu disse, eu não sou puxa-saco, então eu falo o que eu tiver que falar, porque esse canal aqui é meu, então eu falo o que eu tiver que falar. Então, assim, o SBT não está numa situação muito boa, a gente sabe bem disso. Quem não vê isso é cego. Então, é muito louvável a gente ver as filhas dele, a Daniela, a Patrícia, a Renata, a Rebeca, a Silvia, todas sem exceção, Cíntia, se esforçarem para fazer aquela empresa dar certo, porque é muito, muito difícil. O SBT ainda é uma grande emissora, mesmo que não esteja hoje num patamar legal. Espero que com a Copa do Mundo eles possam retomar esse espaço, mesmo que transmitam os mesmos jogos da Globo. Espero que eles consigam ter ali um espaço, uma posição num ranking legal, e que o mercado possa notar a emissora e ver a emissora com mais respeito. Mas para que isso possa acontecer também, eles precisam, como eu sempre falo aqui, ter mais fidelidade, parar de ser a emissora conhecida por troca-troca, por mudar o tempo inteiro. Tanto que até recentemente aí a gente vai ter mais uma mudança. Coração Indomável, que é a novela mexicana, vai voltar a ser nacional. A novela estava sendo exibida, os capítulos, para São Paulo. Eles vão reestrear a novela a partir de segunda-feira, a partir de hoje, para todo o Brasil. Então, como é que você quer consolidar uma emissora mudando o tempo inteiro? Mas isso aí não nos cabe falar agora, porque eu já falei isso 1 milhão de vezes, né? Eu tô quase careca de falar. Mas está dada a informação de hoje que o Teleton fez história no SBT, alcançando a meta de 38 milhões, mas sofreu aí esse problema, esse erro na medição, marcando 0, segundo dados prévios, dados preliminares aí, em vários horários aí do dia, tanto também na madrugada de sexta, de sábado, como também no dia de sábado aí inteiro, mas depois normalizou e foi-se constatado um problema aí por conta da transmissão em simultâneo que foi feita com a Rede Mais Família. Gostou do vídeo? Se inscreva aqui no canal, deixe o seu gostei e siga a gente lá no Instagram, que é @Bastidores_DM_OFC. Se você quiser anunciar sua marca, tiver algum produto aí que gostaria que você aí tem interesse de aparecer aqui atrás, porque aqui, esse espaço aqui, o seu produto pode aparecer aqui, tá? Entre em contato com a gente. E também lá no Instagram, que somos mais de 150 mil seguidores, postagens alcançando aí milhões de visualizações, curtidas. Então seria um prazer imenso eu anunciar a sua marca e o seu produto. O e-mail para você poder entrar em contato comigo, só para divulgação, tá? Não é para bater papo não, é o contato BastidoresDM, que está aqui embaixo na descrição. Fiquem todos com Deus e até a próxima.